Raríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior em mais uma live aqui completamente improvisada, completamente surpresa, aproveitando essa luz maravilhosa de final de tarde, silêncio, ruídos domésticos, acho que a máquina de lavar está ali batendo, e eu queria aproveitar esse momento que você também, muito provavelmente, está em casa também, muita gente inclusive redescobrindo a experiência de estar em casa por tanto tempo, longe da maluquice corporativa, longe do pega para capar corporativo, né? Num ambiente onde de repente a lógica é outra, onde as relações são pautadas por outros critérios. E eu quero aproveitar esse momento, talvez a gente esteja um pouco mais sensível, um pouco mais aberto a colocar em questão ou conversar sobre algumas coisas um pouquinho mais delicadas. Então, aliás, isso é o bom de eu não ser um influencer, ou de eu não ser monetizado, ou de eu estar sempre, há décadas e décadas, publicando sem nenhum rabo preso com nada, não monetizo nada, porque aí eu posso simplesmente tocar em alguns assuntos, talvez às vezes até com uma transparência que não é muito, nem sempre bem-vinda. Mas vamos lá, vamos tocar. Eu comentei recentemente numa outra live aqui sobre a questão de vieses cognitivos, que são aqueles meio defeito de fábrica da gente, né? A gente nasce com uma certa tendência a enxergar as coisas de uma maneira um pouco meio torta, né? Mas também tem uma outra expressão que acho que vale a pena a gente compartilhar aqui, que é o conceito de dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é quando existe assim, um abismo, né? uma leve incompatibilidade entre aquilo que você percebe e o que é dito, e tem uma dissonância cognitiva bastante interessante aqui, quando a gente fala sobretudo de trabalho. Agora está todo mundo romantizando, né, o novo normal, vamos agora talvez... Calma, porque eu nunca entendi muito bem porquê, mas toda vez que a conversa tem a ver com recursos de trabalho, com, recursos humanos, existe aí uma certa tendência a romantizar as coisas, adorar a pílula. O Estadão, por exemplo, tem um caderno de RH ali, que se você ler aquilo, você vai acreditar que tudo absolutamente são flores, né? Que todas as empresas realmente, elas abraçam os seus funcionários e passam a ser a família que você nunca teve, né? Foi uma empresa que tem realmente interessada no seu crescimento. E quando a gente vai ver palestras e quando a gente vai ver influencers falando sobre trabalho, o futuro do trabalho, existe sempre uma romantização dessa história que eu, pelo menos, no campo, né, ali na trincheira, no tiroteio, a minha lembrança é um pouco diferente. É lógico que empresas têm culturas corporativas que variam muito. Eu tive o privilégio de trabalhar em empresas com culturas corporativas saudosas, assim, memoráveis, que me marcaram muito, aprendi muito, mas ao mesmo tempo eu também conheci de perto e por dentro, né, mais ou menos como Jonas na barriga da baleia, culturas corporativas bastante tóxicas, da porta para fora, da vitrine para fora, né? Somos as empresas mais premiadas, as mais disputadas. Ok, legal, ok, perfeito, mas a gente sabe, deve ter alguns ouvintes aqui que devem sabem muito bem do que eu estou falando, que existe muitas vezes uma discrepância bastante grande e não é casual, muitas vezes é intencional, muitas vezes, por mais que o discurso oficial do RH seja estamos focando em seres humanos, em pessoas, e venha como você quiser, muitas vezes, sobretudo para alguns cargos um pouco mais críticos, as contratações são parece que tem psicotécnico, né? Alguém checou como é que foi contratado alguém tão completamente descontrolado, tão completamente autoritário, abusivo. Mas é que, ok, a gente até entende, porque a pressão do negócio muitas vezes é pelo número bruto, né? Eu já tive que, infelizmente, me indispor em alguns ambientes, quando de repente você vai lá e fala, olha, lamento informar, mas não dá para ser cúmplice disso, lamento informar, mas eu não consigo ser conivente com isso. Mas e aí você ouve de quem tem uma posição muito superior à sua, dizendo, não, eu estou sabendo, na verdade eu contratei
para que as pessoas tenham um choque de realidade. E contra-ataque com carta branca, né, com soltar a coleira e deixar a pessoa solta. E aí fica essa questão que é um pouco intrigante, até que ponto a gente vai continuar, né, usando todo um discurso, o quanto o mundo pode efetivamente mudar, se na prática, né, na prática o que vale, sobretudo em alguns departamentos, o departamento comercial, por exemplo, departamento de parcerias, em que as pessoas normalmente têm que ter um perfil um pouco mais agressivo, um pouco mais competitivo, durante quanto tempo a gente vai ficar falando coisas assim, era de aquários, quando na prática, assim que você entra, você percebe que as regras são diferentes. E não tem nada pior para seres humanos do que regras que notoriamente não fazem sentido. Na hora em que você percebe que as regras são completamente hipócritas ou são falsas, a gente começa a se comportar também de uma maneira não muito nobre, né? Viver em sociedade, viver em grupo é justamente isso aqui. Ok, quais são as regras do jogo? Ok, eu quero jogar por essas regras do jogo, né? Ou então, como é que eu sei quem não está jogando as regras do jogo? Mas se existem regras do jogo teóricas e regras de jogo práticas, adivinha quais acabam preponderando, né? E aí, muitas vezes, para quem está subindo na carreira, às vezes é um choque, porque você passou ali o começo da sua carreira acreditando em um certo, né, número de coisas, a hora que você alça um patamar, vai para um patamar, aí o jogo é outro, né? Aí você não pega para capar um pouco diferente. Pois bem, isso talvez não mude nunca, talvez seja da natureza humana mesmo a gente fantasiar um pouco, querer projetar uma imagem diferente daquilo que está nos bastidores, mais ou menos como o livro O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Mas o que acontece é que muito desse discurso bacana, às vezes é para atrair talentos. Os talentos são muito raros, eles estão sendo disputados à tapa, tem pouca gente boa no mercado. Então você tem que, de alguma maneira, dourar a pílula e fazer de conta que o lugar que você trabalha... Aliás, meus caros, na boa, toda apresentação institucional, acabei de ver algumas recentemente, todas começam do mesmo jeito. O nosso ambiente de trabalho é maravilhoso, nós focamos nas pessoas, nós somos o melhor lugar para trabalhar. Parece que é um slide pronto do PowerPoint, parece que o Office já vem no template, aquele slide. Tudo bem que a gente queira vender esse peixe para atrair pessoas, mas, e aí eu digo, como alguém que já passou por esse choque, cara, o que adianta esse papo todo se na hora que a gente está lá dentro a regra é outra? Eu vou contar uma anedota pessoal, é verdade, isso eu encontrei no aeroporto um velho amigo meu, já tínhamos sido colegas de trabalho, e eu falei, onde você está trabalhando? Ah, na empresa tal. Eu falei, pô, que legal, bacana, né, uma corporação, o que você faz lá? Ah, eu vendo soluções ruins e saio correndo. E riu. Eu falei, hã? Aí eu fiquei chocado, foi um encontro rápido, aí tempos depois acabei encontrando um outro profissional que vinha da mesma empresa. Eu falei, que engraçado, eu tenho a impressão que a cultura corporativa dessa empresa aí, ela é um pouco difícil, um pouco tóxica. Ele falou, não, é maravilhoso, ganha-se muito dinheiro. Eu falei, puxa, mas um colega meu disse que vocês vendem soluções ruins e saem correndo. É isso mesmo, mas a gente ganha milhões. Ok, cada um é cada um, né? Tem o seu próprio preço, cada um valoriza o seu sono tranquilo, cada um tem a sua... Cada um é cada um. Mas o que eu acho que talvez aqui seja um momento, e eu estou me expondo bastante aqui, não é um movimento muito sábio, mas é justamente a gente questionar até que ponto essas culturas corporativas tóxicas, essas culturas corporativas em que tem aí uma certa hipocrisia, né? Fala-se uma coisa, mas na prática é outra. O que essas empresas vão conseguir entregar? Até que ponto elas vão conseguir realmente ser inovadoras, ou elas vão ter um impacto positivo, ou elas vão fazer frente às novas concorrentes da transformação digital? Provavelmente vão ficar para trás, porque devem estar gastando 99% da sua energia no pega para capar, né? Tem um custo isso, todo esse ambiente tóxico tem um custo, sugar a alma das pessoas tem um custo, isso fica patente na outra ponta, a gente percebe. Então bancos, empresas podem gastar uma fortuna com marketing, mas a gente percebe, né, apesar de todo o discurso bonitinho,
que a entrega jamais vai ser tão humana, tão legal, tão autêntica, simplesmente porque não é assim que eles funcionam por dentro. As pessoas que estão envolvidas nisso estão perdendo a sensibilidade, estão se tornando criaturas muito distantes do que a gente poderia chamar de humanos. Esse foi meu primeiro toque aqui, esse foi um leve toque ao cair da tarde, não sei se fez sentido, mas eu estava com essa ideia na cabeça, eu acho que talvez de um certo enjoo, né, de ver esse discurso todo, que eu sei que a hora que a coisa voltar, a gente vai voltar para o mesmo pega para capar, para a mesma correria, e isso tudo vai ficar na lembrança. Raríssimos, valeu a pena, será? Espero que sim. Um grande abraço para vocês e até a próxima intervenção completamente inesperada aqui no Roda e Avisa. Grande abraço.